casa? Opa, podemos entrar? Bem-vindo ao O de Casa, o podcast que fala das delícias e angústias de ser brasileiro vivendo fora do Brasil. Um lugar para dividir histórias e dar aquela força nos momentos de incerteza. Vamos aqui falar sobre aquelas coisas que a gente só conta para os de casa mesmo. Então puxa a cadeira, pega um pão de queijo, que o O de Casa está começando. E hoje temos um episódio mais do que especial. Vamos receber aqui a querida Nina Vieira. Ela é gerente de experiência do cliente na indústria da aviação. Ela vem do interior de Minas Gerais e mora em Minnesota há 21 anos. Seja bem-vinda, Nina, ao Pô de Casa. Muito obrigada, Fernanda, Clarissa. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Feliz estou eu, né, de estar recebendo o de casa, alguém de casa. Casa da família, alguém da família. Sim. A Vieirada vai ficar com ciúme. Espero que todo mundo esteja assistindo, hein? Um beijo para Vieirada, do norte de Minas. Gente, a Nina é minha prima, então estamos mais do que em casa. Mas eu confesso que tem muita coisa que eu não sei. E vai ser uma surpresa para todo mundo, e eu sei que é uma surpresa bem legal. Né? Mas então, para começar, Nina, você já é nossa ouvinte, né? Já sabe até dos bastidores. Sim. Então, no início do episódio, a gente pede o convidado que traga uma música brasileira que te inspira. Eu já sei qual é, mas eu quero que você conte pra gente aí. Quero até te agradecer por fazer essa pergunta. Eu acho que alguns meses atrás no Instagram, porque eu falei, não, eu tenho que pensar um pouco. E aí logo, encontros e despedidas, que eu acho que foi escrita pelo... como que chama, gente? Foi escrita por um conterrâneo meu, Milton Nascimento, mas na voz da Maria Rita, que toda vez que eu ouço essa música, eu tenho, assim, chill, sabe? Porque tem até uma frase que fala: coisa que gosto é poder partir sem ter planos. Que eu acho bem legal, assim, com o assunto de hoje. Como eu cheguei aqui e tudo, essa sou eu. Eu adoro partir sem ter planos, sou muito aventureira. Então, eu acho que conta muito a minha história. Alguém que tem uma casa aqui nos Estados Unidos, é uma família aqui nos Estados Unidos, e tem também a minha família e a minha cultura toda, né, que é do Brasil. Então, eu me sinto em casa aqui e lá. Então, é sempre... eu tô sempre entre encontros e despedidas. Tá sempre no meio, né, assim, não consegue deixar, o Brasil mora dentro de você, mas você também se sente pertencente aqui, né, aos Estados Unidos, sim, né? Sim. Também 21 anos, né, Nina, não é pouco, mas conta pra gente, assim, como que começou essa jornada, como que você veio parar aqui na terra do Tio Sam? Fala o que você fazia no Brasil antes, o que te trouxe aqui, para as pessoas te conhecerem. Esse ano, na verdade, marca metade da minha vida vivida aqui em Minnesota. Então, eu mudei pra cá, agora todo mundo vai saber a minha idade, né? Mas eu também não preciso esconder. Eu mudei pra cá com 21 anos, e faz 21 anos que eu tô aqui. E quando eu vim, eu tava fazendo faculdade no Rio, Relações Internacionais, e uma coisa assim que eu tava um pouquinho atrás dos meus colegas era o inglês. Eu conseguia conversar, mas assim, não me sentia muito confortável. Então eu decidi ir para um país para me dedicar à língua, porque eu sabia que na minha carreira eu ia precisar, né, de pelo menos o inglês, o espanhol, e eu olhei programas em outros países, e acabei vindo para os Estados Unidos num programa de au pair, que era para eu ficar aqui 1 ano, aprendendo a língua, cuidando de criança, me inserindo nessa cultura, que é o que mais me excita. E aí, nesse meu primeiro ano aqui, aprendi bastante o inglês, né? Mas eu comecei a namorar. E aí eu voltei para o Brasil para terminar a faculdade, faltava só 1 ano. E aí voltei, terminei a faculdade, e nesse período o meu namorado foi visitar, conheceu minha família, me pediu em casamento.
E Ai, aí os meus planos de conquistar o mundo todo, trabalhar, né, ou numa multinacional, ou para o governo brasileiro, em outros países, acabou mudando e eu voltei para cá, me casei, tive 3 filhos e continuei aqui. Então agora, né, construí minha vida aqui em Minnesota. Nossa, que bacana. Então, assim, era pra ser, né? Assim, foi muito rápido, né? Foi muito rápido. E eu vou te falar que quando eu vim, né, como au pair, eu lembro de falar tchau pra minha mãe. Assim, desde criança eu fui essa aventureira. Eu fui fazer colégio já em outra cidade, que eu sou de Santana da Vargem. Beijo pra todo mundo aí de Santana. Amo minha cidadezinha, mas é muito pequenininha. E meus pais sempre, eles queriam, sim, dar o melhor da educação para mim, para os meus irmãos. Falaram, olha, a gente vai mandar você para fazer colégio em outro lugar, para você poder ir para uma escola particular, para conseguir ir para uma faculdade boa e tudo, né? E eu falei, ótimo! mal podia esperar. Então, com 15 anos, eu já saí de casa para estudar em outro lugar. E quando eu vim para cá, que eu falei tchau para minha mãe no aeroporto, ela me conta depois que deu, assim, ela sentiu na hora que ela não ia me ver dali um ano. Eu não ia voltar para morar no Brasil, ela sabia que eu nunca mais ia voltar para morar no Brasil. E ela tava certa. Ai, mãe sente, né? Eu não sabia, mas ela teve esse sentimento. Nossa Senhora. Ô, Nina, e você veio para cá... Imagino que a sua expectativa era aprender a língua, como você já disse, então você veio fazer um programa durante um tempo e voltar. Quando você se viu decidida a voltar para morar aqui, o que você tinha na cabeça, assim, o que você imaginava que fosse ser diferente daquele um ano que você viveu aqui como au pair? Você tinha mais expectativas de quando você veio a primeira vez? Clarissa, para te falar a verdade, o meu primeiro ano aqui, eu acho que até porque eu não tinha aquela pressão de eu mudei para cá, eu vou construir uma vida aqui. Eu não tinha, né, igual você falou, a minha expectativa era de um ano, tipo assim, vai passar tão rápido, deixa eu aproveitar tudo que eu puder. E eu conheci umas amigas maravilhosas naquele ano aqui, e eu lembro da gente se encontrar e falar, a gente está vivendo, esse é o melhor ano da minha vida, e eu sei. Porque às vezes a gente fala assim, lembra daquele tempo, era tão bom e a gente não sabia. E a gente encontrava e falava, esse é o melhor ano da minha vida e eu sei disso. Então, assim, vivendo os melhores momentos, né? Aí quando eu voltei já para me casar, eu voltei com visto de noiva, né? Então tinha 3 meses para casar. Pra te falar a verdade, assim, acho que como muita coisa na minha vida, eu vim de supetão. Sem muita expectativa, igual a música que eu falei aqui no começo, né, da entrevista, diz, coisa que gosto é poder partir sem ter planos. Essa sou eu. Então, assim, eu vim sabendo que eu tava apaixonada num cara que já conhecia ele, eu já tinha conhecido a família dele. Eu era apaixonada pela família que eu morei aqui por um ano. Eu era apaixonada nos amigos que eu fiz aqui. Eu era apaixonada já na cultura, em tudo que eu tinha vivenciado aqui, porque eu dei tudo de mim naquele um ano. Então, eu já voltei, assim, sem muita expectativa, falando que seja o que Deus quiser. E foi... e na verdade, assim, né? Lógico que coisas inesperadas aconteceram e não foi assim, o casamento e tudo. É diferente do que um ano que eu tô aqui solteira pensando, é o meu ano num país diferente, eu tenho que aproveitar tudo. Então, assim, a vida foi normalizando pra mim, numa cultura bem diferente da minha, mas eu já tava um pouco acostumada por causa do meu primeiro ano aqui. Então, quando você pergunta expectativa, assim, eu não tinha muita. Que eu acho que, assim, é diferente de muita gente que vem, né? Porque as pessoas geralmente vêm pra... né, eu tô imigrando pra um país, eles têm que pensar e fazer muitos planos. Eu não tive isso. Foi muito rápido, na verdade, a sua expectativa inicial foi aprender o inglês quando você veio pelo programa, Sim. né?
Sim, exatamente. E aí, quando eu voltei pensando, eu vou me casar e vou morar lá, vou construir minha família lá, eu acho que a minha expectativa era aquilo, tipo assim, casamento, vamos construir isso junto. Meu marido, ex-marido, a gente se divorciou ano passado, meu ex-marido é americano, e então assim, eu conheci ele no comecinho do meu primeiro ano aqui. Então a gente já se conhecia muito bem, eu já conhecia a família dele, então eu já me sentia bem confortável aqui. E como que, a minha curiosidade, né? Como que é essa coisa de se casar com um americano nos Estados Unidos, como o ritual do casamento, a cerimônia, né? Tudo isso que a gente conhece lá do Brasil. E também como que a família recebeu, a família dele recebeu essa noiva, né? Que é de outro lugar, com costumes diferentes. Como que foi tudo isso? Olha, a minha percepção é que eles já me amavam também desde o início. Se eu conversar com eles agora, os pais do meu ex-marido não estão mais aqui, né? Os dois já morreram, mas assim, eles foram minha segunda família aqui. Aliás, terceira, porque eu tive minha host family, né? Que eu convivi com eles o primeiro ano, e depois que eu me casei, eu me senti abraçada por todos eles, muito bem-vinda. Sobre o casamento em si, tipo, como que for, né, a celebração, é bem parecido com o Brasil. Eles são católicos, eu cresci católica no Brasil também, e na verdade, como eu vim com visto de noiva, eu cheguei aqui, a gente tinha 90 dias pra casar, tem até um show aí na televisão, eu não assisti ainda não, mas 90 Days Fiancé. Então eu vim assim, eu tinha só 90 dias, a gente ia fazer um casamento simples, só nós dois mesmo, assinar os papéis e fazer o casamento maior com a família no Brasil. Aí a gente estava assistindo televisão um dia e a gente viu uma propaganda de Las Vegas. Tinha um cara no meio de uma piscina falando, venha para Las Vegas. Aí a gente olhou pra cara do outro e falamos, vamos pra Las Vegas casar, vamos. O pai dele deu um pacote pra gente, foi assim, super legal. Só eu, ele, os dois irmãos e uma cunhada. Então, um casamento muito pequeno, o primeiro casamento, em Vegas. E aí todo mundo podia assistir online. Mas assim... Paris foi numa igreja bem pequenininha, dentro de um hotel em Las Vegas, lá, não sei se vocês conhecem, mas assim, todo mundo, é muito popular, né, casamento em Vegas. Então, assim, e pra mim foi maravilhoso, porque eu sabia que as pessoas tinham a oportunidade de assistir de casa, mas eu não vi nenhuma câmera. Então eu tava me sentindo super confortável, pensando, nossa, só nós aqui, né? E aí, assim que acabou o casamento, todo mundo ligando, parabéns. Eu falei, nossa, vocês assistiram? Por que vocês assistiram? Aí, depois de um ano, a gente fez o casamento no Brasil. Minha mãe, assim, fez, né, organizou tudo e tal. E aí a gente foi com a família dele e casamos no Brasil, um casamento mais tradicional brasileiro mesmo. Ô, Nina, então quando você veio, você tinha acabado a faculdade, tinha vindo para cá, feito um programa, voltado. Então, imagino que você não teve uma experiência profissional no Brasil. Não, no Brasil, eu acredito que eu trabalhei em uma loja no Rio, enquanto eu estava terminando a faculdade, mas não tive muita experiência profissional no Brasil, não. Quando você começou a ser inserida aqui no contexto profissional, como que isso... Eu queria entender como é que funciona, sabe? Você chegar num país, você aprendeu a falar a língua, obviamente, mas você não tem uma experiência prévia, ou mesmo se tivesse. Como é se inserir no mercado de trabalho americano? Olha, pra te falar a verdade, eu não sou uma pessoa assim que tem medo de... Sabe, eu vejo uma coisa que eu quero, eu vou em frente. Mas assim, na questão profissional... Quando eu voltei pra cá, eu já tinha um diploma e tudo, pra te falar a verdade, eu não senti confiança em nem mesmo procurar algo na minha área. Porque eu pensei, o meu inglês estava bem melhor do que quando eu cheguei aqui, né? Dava pra eu me comunicar muito bem, mas eu não sentia aquela confiança de que eu poderia
arrumar um emprego na minha área, como, né, pessoa formada em relações internacionais. E aí eu fui e eu tava numa loja, um dia eu tava trabalhando de babá até a minha work permit, a permissão de trabalho sair. Então eu tava trabalhando de babá com família, que eu amava fazer aquilo, né? Tinha muita flexibilidade. Aí um dia, aí assim que saiu a permissão, eu tava no mall, numa loja, no shopping, e eu vi que eles estavam contratando. Aí eu falei, nossa, vou aplicar. Apliquei. Aí fui, trabalhei, né, em lojas, já tinha trabalhado numa loja no Rio, conheci muita gente, adorava falar com os clientes daqui e tudo, mas era muito cansativo. Daí, um dia eu tava arrumando minha casa, recebi um papelzinho do banco falando que eu tinha recebido, sei lá, eles estavam me cobrando, fazendo uma cobrança. Aí eu lembro que eu fui pro banco, eu coloquei meu cabelo pra cima e fui pro banco, tipo, cheirando que boa, né? Na hora que eu cheguei no banco, eles estavam fazendo o quê? Estavam contratando, tava uma feira de contratação. Na hora, eu já entrei eu falei, eu tava brava com o banco, já parei, já coloquei um sorriso na cara. Já ficou feliz? Já fiquei feliz e falei, como que eu faço pra aplicar? Ele falou, fica aqui, a gente vai fazer uma entrevista agora. Eu falei, beleza, tô dentro. Aí aí eu consegui um emprego no banco, saí da loja e fui trabalhar no banco. E assim, depois eu fui trabalhar numa empresa que no Brasil é um pouco diferente. Aqui é tipo aluguel, é um prédio que os donos contratam essa empresa para gerenciar. Então eles alugam, né, os apartamentos, mas é o prédio todo de um dono só e eu gerenciava, então, apartamentos. Fiz isso também por alguns anos. Depois eu tive os meus filhos, tive a minha primeira filha, depois de 1 ano e meio eu tive meu outro filho, daí eu resolvi ficar em casa, né, que eu tava com 2 crianças muito pequenas. Fiquei em casa um pouco, comecei a vender produtos online, fazendo, sabe, coisas assim, bicos, fazia trabalho voluntário. E aí um dia eu acho que foi assim um final de semana, bem, bem tranquilo, eu tava lendo um livro que o meu ex-marido tinha comprado, que era sobre carreira. E então eu comecei a ler aquilo, tinha uns quizzes, uns testes, e aí foi quando tipo assim, eu reconheci em mim a minha paixão por viajar e conhecer novas culturas né, e pessoas e tá ali com pessoas diversas de outros países e tudo. Aí eu falei, eu quero trabalhar na aviação. E eu tinha uma amiga já que trabalhava numa companhia. E aí eu conversei com ela falou, olha, Nina, acho que vai demorar, porque a gente acabou de contratar umas pessoas, vai demorar, mas se aparecer alguma coisa eu te falo. Eu acho que foi Deus. Passaram 2 dias, ela falou, você não vai acreditar, estamos contratando. Apliquei, e cá estou eu, vou fazer 8 anos agora no final do mês, e foi assim que eu me inseri né, nessa indústria que eu tô hoje, que é a minha grande paixão. Tô muito feliz com o que eu faço, principalmente porque esse emprego, ele me dá benefícios que como é que fala? Facilita, né, para eu viajar, para eu poder voltar para o Brasil quando eu quiser, e também para dentro ali do meu espaço eu conhecer gente do mundo todo. Eu converso com pessoas que vieram de vários países, de todo canto do mundo, sabe? No meu dia a dia. E é aquilo ali que me faz feliz. Ai, que legal. Qual companhia que você trabalha? É a Delta Airlines. A Delta. A Delta é muito forte aqui, né, nessa região. É uma das maiores, das maiores airlines do mundo, na verdade, né? A gente tem parceria com várias outras airlines, like Latam, Air France, Aeroméxico. Então, assim, e aí eu mesmo, por exemplo, consigo voar em todas essas outras companhias e fazer conexões, né, com as pessoas que trabalham por lá também.
Ô Nina, você falando, eu me lembrei, porque eu também sempre tive essa vontade, assim, de conhecer o mundo, de sair desde sempre. E quando eu terminei o colegial, eu queria ser aeromoça, era meu sonho. E aí, eu lembro que eu fui lá, era EWM na época, não sei se ainda tem, que era a escola de aviação, e eu fui fazer o teste para ingressar no curso, você tinha que passar no teste, né, para ingressar no curso. E aí eu não passei na parte da psicóloga, porque eu nunca tinha trabalhado, eu tinha acabado de me formar no terceiro ano, né, e eles estavam buscando alguém que já tivesse um pouco mais de experiência, né, que já fosse um pouco mais maduro, que já estivesse trabalhando. E, gente, eu lembro que eu voltei para casa, eu fiquei chorando, acho que uns 3 dias em posição fetal. Porque eu não tinha passado no raio do teste, eu fiquei acabada. E aí, eu só podia tentar novamente dali 6 meses. Você tinha que dar esse prazo, né? Eu falei, aí quando eu me recuperei, né, do baque, aí eu falei, não, agora eu vou arranjar um emprego, porque eu tenho que passar no raio do teste, né? E aí eu consegui um emprego que até foi numa importadora lá no bairro do Brás. E eu fiquei trabalhando esses 6 meses, só que aí durante esses 6 meses eu descobri que não era bem ser comissária que eu queria, sabe? Assim, eu queria conhecer o mundo. E eu estava trabalhando lá porque os donos eram coreanos e o dono não falava português, então ele precisava de alguém que falasse inglês. Então, por isso que eu estava lá. E aí, sabe quando você tem contato com o mundo? Foi muito bacana. Aí eu sei que depois de 6 meses eu fui lá, eu passei no teste, fiz de novo o teste, passei. E aí eu falei pra psicóloga, mas eu não vou fazer o curso. Aí ela falou assim, como assim? Eu falei, não, eu queria provar pra mim mesma que eu passo nesse teste. Amei! Poxa vida! Aí ela falou, parabéns! Mas aí eu não fiz, aí eu fui fazer comércio exterior. Mas porque é esse chamado, né? Mas eu sempre achei, assim, muito, como vou dizer, tem um glamour, assim, né? Trabalhar com aviação, né? E é a mesma coisa que ainda. Você sente isso? Fala, Clarissa, desculpa. Você sente? Não, eu ia perguntar isso, tem mesmo esse glamour? Você sente isso? Eu trabalho dentro de um office, né? Hoje eu tô trabalhando de casa. Mas, sim, para as flight attendants, aeromoças, tem. E é muito difícil entrar. Fernanda, até hoje mesmo, eu converso com várias pessoas que trabalham comigo no office, mas querem que o office seja o avião, né? E é bem difícil entrar como aeromoça até hoje, e é a mesma coisa, tipo, se não conseguirem passar da primeira vez, tem que esperar 6 meses, então, assim, é um processo difícil. Mas, assim, por outro lado, quando a gente está voando e a gente está sendo servido, né, pelas aeromoças e tal, você vê a paixão, né, deles, de estarem lá e tudo. Eles, é um serviço maravilhoso, porque eu acho que quem tem essa profissão realmente ama o que faz. Não, porque com não é certeza. fácil também, né? Você tem que abrir mão de muita coisa, né? De viajar muito, enfim, os compromissos com a família, fica tudo em segundo plano, né? Sim, é verdade. Mas, assim, eu tenho muita amiga, né, que é comissária de bordo, e a realidade é um pouco diferente do que a gente vê. Por exemplo, uma delas estava me mostrando o schedule, né, os horários, as viagens e tudo. Tem muita... as horas de voo não são tantas como a gente pensa, né? E ganham bem. Então, assim, eu acho que compensa. Às vezes eu olho para esse pessoal mais novo, ou até para quem já criou os filhos e tudo, e estão fazendo isso, e eu falo, eu, 20 anos atrás. Essa poderia ter sido eu. Mas, assim, naquela época não era uma coisa que eu pensava. Eu acho que meio que caiu no meu colo, assim, essa profissão, sabe? Eu foi assim, abri meus olhos, pensei, nossa, é isso que eu quero, e aconteceu rapidamente. Mas então, assim, eu acho que eu tenho o melhor dos dois mundos, né? Que eu trabalho na aviação, mas eu tô em casa com os meus filhos todos os dias. Viajo pouco a trabalho, mas quando eu quero
viajar, né, e levar meus filhos, ou viajar sozinha e tudo, a gente tem esse benefício. Então, facilita muito, né, pra ter essa paixão de viajar, porque pode ficar muito caro, né? Nossa, então, o benefício facilita. É verdade. Aqui, quando você... porque o que vem na minha cabeça quando você fala que sua primeira experiência profissional, quase que primeira, foi aqui, eu fico pensando nas dificuldades que você pode ter enfrentado por ser imigrante, né? Então, porque assim, a gente sabe que a gente pode falar a mesma língua, mas às vezes a gente não consegue traduzir alguma expressão que a gente sente, sabe? Alguma coisa que pode dificultar a nossa convivência. Então, eu fico pensando no mundo profissional, como que você lidou com isso, sabe? De não ser americana, né? De vir de outro país. Ou se você também não enfrentou, que pode ser que você não tenha enfrentado, mas o que você traz, assim, dessa sua experiência profissional aqui? Eu quero até tomar cuidado falando, porque eu sei que a experiência de todo mundo é diferente, né? Então, assim, eu acho que Minnesota, em particular, é um lugar, assim, que é muito aberto aos imigrantes, sabe? Eu me senti, desde o início, muito bem-vinda. Quando meu inglês, assim, não era tão bom, antes até de trabalhar, assim, trabalhando com as crianças, né? Criança pior ainda, porque tinha criança... Eu cuidava de um neném e uma menininha de 3 anos. A menina de 3 anos, ela falava mais que uma maritaca e eu não entendia nada, porque era tudo embolado. Mas assim, quando eu fui trabalhar numa loja, por exemplo, eu não queria atender o telefone. Mas assim, eles, sabe, eu trabalhava com uma senhora um pouco mais velha e assim, eu tinha até medo dela, porque... Ela falava, não, ela me colocava assim, a gente fala on the spot, porque quando eu falava, tô com medo de atender o telefone porque eu não vou entender, o telefone era mais difícil. Então ela falava, não, você tem que praticar. Então eu atendia todos os telefonemas. E às vezes eu ficava toda embolada, eu lembro das minhas colegas lá de trabalho rirem, porque eu fico gesticulando. E a pessoa não tá me vendo, né? Mas eu tô conversando e eu tô falando, é spaghetti strap. E tinha gente na minha frente tentando me ajudar, sabe? Se eu precisava, eu colocava assim o telefone de lado e perguntava. Mas isso, na verdade, me ajudou a aprender o inglês bem rapidamente. Então, assim, o que eu diria para alguém que não se sente totalmente confortável com a língua, seja aqui nos Estados Unidos, alguém que, sei lá, foi para a França, não tem o francês perfeito, vai em frente e tenta, porque é a única forma, ou a melhor forma, não a única. Tem várias formas de aprender a língua, né? Mas a melhor forma é da gente se colocar lá, né? E conversar. E continuar, porque é experiência, né? Quanto mais você usa, quanto mais você fala, mais fácil você vai aprender. Então, assim, pra te falar a verdade, eu acho que também, provavelmente idade, não sei, né? Eu acho que quando eu era mais nova, eu tinha menos medo de enfrentar coisas diferentes, assim. Então, pra mim, de novo, eu acho que talvez o fato de eu estar em Minnesota e as pessoas de Minnesota serem bem abertas, não só eles me aceitavam como uma imigrante, mas assim, eles me achavam uma pessoa super interessante. Eles queriam me perguntar sobre o Brasil, queriam que eu falasse alguma coisa em português. Muitos achavam que eu falava espanhol, começava a conversar em espanhol comigo. E assim, eu não achava ruim, porque eu explicava imediatamente, né? Falando, não, eu não falo. Não hablo espanhol, eu falo português. Aí eles ficavam todos, como assim? E assim, então me dava uma oportunidade de falar com eles sobre o meu país, que eu amo tanto. Então, assim, eu sempre adorei isso. Mas assim, eu acho que eu tive sorte. Eu acho que alguém que vai, por exemplo, para Nova York ou para Miami, eles não são tão bem, talvez não sejam tão bem recebidos como eu me sinto aqui em Minnesota, porque lá é muito comum, né? Tem muito imigrante, tem muito brasileiro. E aí você é só mais um. Aqui eu me senti assim, única. E todo mundo estava muito interessado em saber da minha história e conversar comigo, mesmo o meu inglês não sendo perfeito. 2 coisas que você falou que eu acho interessante.
Uma é a questão do espanhol, sempre as pessoas abordam a gente. Outro dia eu estava contando que eu fui trocar o óleo do carro, e aí o cara já chegou com uma pessoa que fala espanhol, e aí eu pedi desculpa, eu falei, ai, que legal que ela fala espanhol, mas eu não falo. Eu sempre, Né? eu aprecio muito quem tenta, porque eu sou assim, mas assim, eu sei que muito americano nem tem vontade de aprender outra língua, porque eles não precisam, né? Eu acho que a gente que cresceu no Brasil, a gente já cresceu sabendo que se a gente quiser viajar ou trabalhar em qualquer lugar que tenha, hoje em dia com a globalização, né, toda empresa praticamente tem algum contato com o exterior. E pra gente ter qualquer contato, o resto do mundo não fala português. Mas o resto do mundo fala inglês. Então, quem cresceu aqui, eles acho que eles não precisam aprender muita língua e muitos escolhem não aprender. Então, assim, quando alguém, mesmo achando erroneamente que a gente fala espanhol, eles chegarem pra mim e tentar falar o que eles acham que é a minha língua, eu aprecio muito isso. Porque eu vejo que eles estão abertos. É uma tentativa, né? Sim. E aqui, E outra coisa... nossa, eu tenho várias dúvidas também para perguntar. Tem uma lista aqui. Quer falar só primeiro, Clara? É porque eu falei duas coisas, né? Uma era a questão do espanhol, e a outra coisa é o tanto que as pessoas querem saber sobre o Brasil e acabam obrigando a gente, às vezes, a aprender um pouco mais. Sim! Porque às vezes eu tenho uma sensação assim, gente, eu não posso falar sobre o Nordeste, porque eu não morei no Nordeste, eu não, sabe? Você fica um pouco assim com medo de falar errado sobre o Brasil. E aí faz a gente buscar um pouquinho para ensinar, né? Isso eu acho muito legal também. Ai, claro. Não, eu gostei de você ter falado isso, porque como eu vim pra cá, aliás, eu não deveria ter essa desculpa, porque eu não foi tão nova assim, né? 21 anos. Já tinha estudado tudo, eu acho, quase tudo que eu tinha que estudar na época. Mas eu acho que eu aprendi mais da história, até da geografia, da cultura brasileira, do que eu sabia antes, porque eu queria já estar preparada, eu sabia que as pessoas iam me perguntar, e às vezes eu tava ali, deixa eu puxar aqui, né? Mais hoje em dia, porque antigamente não tinha assim um celular com o Google, né, na mão. E aí eu falava, olha isso, e mostro foto, sabe, e compartilho isso e aquilo. E então, assim, eu acho que eu aprendi muito mais do Brasil estando aqui, porque é esse orgulho de falar sobre a minha terra, né? Eu acho engraçado. Isso Fala, Fernanda, desculpa. Não, eu ia comentar que isso é uma coisa que a gente já ouviu de várias pessoas que a gente conversou. É verdade. Essa busca. Quer continuar? Vou dar só um exemplo. Eu tava no México com uma outra amiga brasileira. E ela veio, ela mora no Texas, eu moro, né, em Minnesota. E lá as pessoas perguntavam, vocês são de onde? E ela falava, eu sou do Texas, ela de Minnesota. E eu imediatamente, não, a gente é do Brasil. Como assim? Não. Vamos esclarecer. Eu falei, eu moro em Minnesota, mas eu sou brasileira. E aí, na hora, você já viu o sorriso. Não que eles não gostam de americano, eles gostam de americano, porque o americano leva muito turismo e dinheiro pra lá, né? Mas você fala brasileira, eles se identificam mais com a gente. Então, assim, aquele orgulho, né? É verdade. Então, o que eu queria te perguntar é sobre o seu trabalho, a área que você trabalha, né? E curiosidades sobre, assim, a gente tem uma ideia de como é trabalhar numa empresa de aviação ou como as coisas funcionam, mas eu imagino que deve ser um mundo que tem ali por trás que a gente não conhece, né? Então, o que você gostaria de compartilhar sobre isso? Aviação. Bom, eu falei aqui da globalização, até a Delta mesmo, onde eu trabalho, com todas as nossas parcerias e tudo, é interessante porque é uma empresa que sabe que os nossos passageiros são diversos, são passageiros que a gente está conectando do mundo para o mundo, né? Não é nem só dos Estados Unidos para o mundo. Tem brasileiros saindo do Brasil, voando pela Delta, passando aqui, indo para a Europa, indo para a Ásia. Então, eles são muito concentrados nessa área de diversity, de diversificação? Como é que... Diversidade. Obrigada.
E é o que eu amo mais sobre isso, sabe? Essa cultura da Delta, da diversidade. E eles estão sempre tá atrás de tudo que a gente faz. Segurança também, né? Infelizmente, aí, ultimamente, a gente tem visto alguns acidentes, mas mesmo com pequenos incidentes acontecendo... Teve um da Delta, né? Sim. Recente, né? Que ele pousou e capotou, né? Na pista. Sim, graças a Deus, sem nenhuma fatalidade, mas aconteceu. Então, assim, segurança é número 1 sempre. E outros valores que a gente tem, como eu disse, né? A diversidade, não só dos nossos clientes, mas das pessoas que trabalham ali, dos líderes, que é uma coisa que me interessa muito. Bom, não sei se você tem assim, é uma questão, assim, tem muita coisa, né, nessa indústria amplo, né? que a gente poderia abordar. Se você tiver uma pergunta específica, me ajuda um pouco. Mas tipo assim, eu adoro conhecer pessoas que trabalham em diferentes áreas, né, porque a gente fala assim, não só uma pessoa não é uma airline, né? Tipo assim, a gente precisa de pessoas em diversos setores para poder fazer aquilo funcionar. Então, assim, tem a minha área, quem está conversando com os passageiros que estão comprando uma passagem, ou compraram a passagem e precisam fazer uma troca, ou viajaram e agora, sei lá, aconteceu alguma coisa, a mala foi perdida. Que é o Customer Service e o Customer Care, né? Tipo assim, servindo e depois tomando conta, né, do atendimento. Ai, gente, agora o inglês aqui. Tipo, quando as pessoas querem conversar, as pessoas querem tirar dúvidas, pegar informações, é para essa área que eles ligam e vocês que atendem isso? Então a minha área aliás, até em messaging também, né? É pelo telefone, messaging e e-mails. Então, assim, é a gente que dá o suporte todo para o passageiro, desde quando eles compram a passagem até o final, quando eles receberam as malas e talvez, sei lá, tenha tido algum cancelamento ou qualquer coisa assim e tiveram que ficar no hotel, a gente está pagando o hotel, então a gente toma conta do passageiro. Aí tem a área do aeroporto, que é quando você chega lá e você vai fazer o check-in, e você vai despachar uma mala. Tem um pessoal do ramp, da rampa, que vai pegar a sua mala e levar pro avião. E depois pegar a mala do avião e trazer, né, até a esteira. E aí tem a aeromoça, e tem os pilotos, tem as pessoas que trazem a comida para a aeronave. Então tem tanta área, e tem o pessoal que está trabalhando a gente chama de general offices, que estão fazendo as decisões de quanto que a gente vai cobrar nesse mercado, as decisões financeiras, as decisões de marketing. Então, assim, é muito grande, né? Só uma empresa só, e a gente tem markets no mundo inteiro, né? Daqui dos Estados Unidos para o mundo todo e depois conectando do resto do mundo tem os nossos parceiros também. E a gente tem a área dentro da Delta que trabalha com os parceiros também. Não, é gigante, né? Assim, a gente não consegue imaginar tudo que está acontecendo para aquilo funcionar, né? Para essa dinâmica. Porque quando a gente olha a frequência dos voos, né, assim, a quantidade de voos, quantidade de pessoas que movimenta, assim, não tem como, assim, não é uma coisa simples. Mas eu tenho uma curiosidade, como que a gente faz para saber qual é o melhor momento para comprar passagem? É muito antes? É na hora? Tem uma dica ou não? É tipo assim, vai tentando. Olha, eu acho que você não vai ficar muito satisfeita com a dica, não, porque, assim, a verdade é que comprar com muita antecedência geralmente não é a melhor coisa a se fazer. Porque o que acontece é o seguinte, a gente começa a vender a passagem mais ou menos uns 11 meses antes, né, da data da viagem. Do voo. Do voo, sim. Então, 11 meses antes, se você vai olhar, como a gente não sabe ainda
se esse voo vai tá cheio, se vai ser muito popular. Lógico que hoje em dia a gente tem até o robô lá, o computador que vai te falar, baseado na história, né, de cada ano. Geralmente nessa época vai estar popular ou não vai acontecer um evento, mas como vai chegando mais próximo, é quando eles começam a ajustar os preços, aí pode aumentar ou diminuir, mas geralmente eles abrem, né, a venda de passagens já está um pouco mais alta. E aí passa mais ou menos uns 3 meses, eles vão ajustando. Geralmente, se mais próximo, do data da viagem até 3 meses antes, tá mais caro de novo. Então, acho que seria entre 3 a 6 meses, ficar de olho ali. Hoje mesmo eu tava conversando, né, com umas amigas, e eles falaram, nossa, tinha uma promoção maravilhosa na Delta, voo a 500, 700 dólares daqui pro Brasil, que a gente não vê todo dia. Não tem. Não tem. Então, assim, tem promoções também, então por isso que eu falei, eu acho que você não vai gostar, porque tem que ficar de olho, porque é um pouco imprevisível. Não tem, assim... Vai lá 3 vezes, não tem uma receita mágica. Mas eu diria, tem um site, por exemplo, aqui da Points Guy, que fala muito sobre isso. Né? A área que eu trabalho não é a área que mexe com preço, né, das vendas, então assim, e eu não compro, né, passagem, geralmente, então não é a minha expertise, mas esse The Points Guy, se você seguir, tem outras pessoas que eles ficam olhando várias empresas aéreas e eles dão algumas dicas. Uma dica que eu falo, assim, que eu sei que funciona muito bem é talvez escolher uma empresa e se dedicar a receber pontos, né, milhas com eles. Por exemplo, a Delta tem o cartão da Delta pela American Express. Toda vez que você usa até em supermercado, no posto de gasolina, você recebe pontos que transformam em milhas que você pode usar para comprar uma passagem depois. E se você usar esse cartão para comprar, por exemplo, uma passagem na Delta, aí os pontos multiplicam ainda mais. Então, assim, se você tá sempre usando o cartão, né? Se você gosta de viajar, tá sempre usando o cartão para essa empresa ou aquela, é bom ficar com uma só, porque quanto mais você viaja, por exemplo, com a Delta, mais milhas você ganha. As milhas nunca expiram, nunca, né? Não tem prazo de validade e a gente sempre dá benefícios para aquelas pessoas que voam mais com a gente, né? Mas lógico, eu amo a Delta, mas qualquer outra empresa que você escolher, dependendo de onde você mora, né, tem uma empresa que voa mais dali. Então, Minneapolis, pessoal de Minneapolis, Delta, Sun Country, isso. Aqui em Michigan também a Delta é mais forte. Detroit é um hub nosso. Ô Nina, enquanto você estava falando, eu estava pensando aqui, se você vê alguma diferença, aí não é nem como profissional, é mesmo como utilitária desse serviço, né? Quando você chega em um aeroporto brasileiro e quando você está num aeroporto aqui dos Estados Unidos, você nota alguma diferença, ou que seja técnica, sabe? Ou... não sei, alguma coisa que você vê e fala assim, nossa, isso não aconteceria nos Estados Unidos, ou isso não aconteceria no Brasil. Você consegue enxergar alguma coisa? Eu posso estar fazendo uma pergunta que não tem nada a ver, mas me veio essa curiosidade. Não, é uma ótima pergunta. E, na verdade, assim, eu geralmente viajo pelo aeroporto de São Paulo. E eles são ótimos, maravilhosos. E aqui nos Estados Unidos também, a maioria dos aeroportos eu já tive experiências muito boas. Porque como eu viajo muito, eu tenho o Global Entry, TSA PreCheck, Clear. Então, tudo isso facilita, né? Mais ainda a minha vida. Mas, assim, eu acho que tudo... Aqui, eles... Como tem um fluxo muito grande de passageiro, eles fazem um serviço muito bom. Na verdade, é quando eu vou para ilhas menores, tipo ilhas caribenhas, a gente já ri, porque fala, já pode saber que vai esperar umas 2 horas ali para poder entrar,
porque o tempo lá, o tempo na ilha passa muito mais devagar. Mas a verdade é que eles não estão, apesar de vir muito turista, eles não estão acostumados, né? O serviço, talvez, eu não sei, talvez as pessoas, tem gente nova ali aprendendo todo dia, né? São aeroportos menores, então você já vai com uma expectativa que vai demorar mais. Agora, quanto ao Brasil, para mim, que tenho filhos que são... Eles são... Eu não gosto de falar que eles são americanos, porque eles são metade brasileiros. Eles falam isso. Mas eles vêm, né? Tipo, com passaporte... Eles têm passaporte americano. Eles têm dupla cidadania. E o Brasil tem uma lei, né? Que para sair do país com sem ser com os dois pais, com um pai... Ou sem os pais, eles precisam de documento assinado, não só assinado, mas tem que ser apostilado, e isso tudo é muito difícil para fazer, sabe? É muita burocracia, então isso para mim é um pain point. Lógico que é uma lei que tá no lugar porque a gente quer evitar proteger né? as crianças, então a gente tem que entender isso. Mas eu já fiquei presa no Brasil com os meus filhos, porque uma das crianças, uma tem o passaporte brasileiro, as outras duas não têm. Então eu fui achando que eu tinha tudo certinho, é muito difícil, eu também acho, achar as informações num formato fácil de entender, sabe? No site do consulado brasileiro. Então, para mim, eu já tive dificuldade com isso. Mas não com o pessoal que trabalha no aeroporto. Eu acho que o aeroporto lá, eles sabem o que estão fazendo, é tudo bem tranquilo. Agora, falando sobre as crianças, já que você tocou nesse assunto, como que é criar crianças metade brasileiras, metade americanas? O que você consegue trazer da cultura brasileira para elas? O que você não conseguiu implementar? Como que é essa experiência? Olha, eu já tentei de tudo, sabe? Uma coisa que sempre foi importante para mim é que os meus filhos falassem português e que conhecessem, né, a cultura brasileira. Então eu tento levar eles para o Brasil pelo menos uma vez no ano. Quando os meus dois mais velhos eram mais novos, né, não estavam na escola ainda, eles passaram 2 verões comigo no Brasil, estavam conversando português tipo, perfeitamente. E eu comprava muito livro de infantil, né, em português. A Turma da Mônica, gibi da Turma da Mônica, lia com eles, então eles conhecem. Eu trazia, quando eles eram novinhos, né, DVD do Brasil para eles assistirem programa infantil brasileiro aqui. E falo sempre da nossa cultura. Agora que eles estão mais velhos, a gente foi pro Brasil recentemente, eu passeei com eles em vários lugares, assim, mostrando a escola onde eu fui. Eu falava, eu caminhava. Tipo assim, notando as diferenças do que eles têm aqui. E uma coisa, assim, que me deixa super feliz é que a minha filha mais velha, tem 13 anos agora, ela tem vontade de estudar no Brasil. Ela quer passar pelo menos 6 meses a 1 ano lá. E eu tô incentivando muito, porque eu acho importante. Assim, na verdade, se ela me disser eu quero ir pra África passar um ano, eu quero ir pra Europa passar 1 ano, eu vou ficar feliz também. Mas assim, o fato dela querer ir pro Brasil, eu acho lindo. Porque eu queria... Às vezes eu penso na minha infância e eu falo, nossa, é muito... Eu quero dizer que foi mais feliz porque eu me sentia mais solta, e eu sou muito independente, né? Eu saía de casa, passava o dia fora, voltava, e aí às vezes meus pais estavam chegando ainda em casa também do trabalho, nem percebia que eu tava fora o dia inteiro, e eu adorava muito aquilo. A vida deles aqui é muito diferente, né? Tipo assim, eles estão sempre em casa com alguém, quando saem tem alguém que tá levando. Então assim, não quer dizer que é mais ou menos feliz, mas assim, eu quero que eles pelo menos conheçam o que eu passei. Então nas férias lá, eu dou essa liberdade um pouquinho mais para eles, apesar que isso mudou um pouco também, né? Até na cidade pequena no Brasil, hoje em dia, as crianças não são tão soltas mais, por causa de segurança, mas eles adoram isso, eles vão para lá e eles sentem assim, para eles é uma coisa que aqui nunca fariam, né?
Ah, eu posso ir andando com a amiga? Eu posso ir, né, até a casa dela? Eu falei, pode. Que legal. Que bom. Isso é que eu acho engraçado, porque a gente foi criada, assim, eu vivi uma parte da minha infância em Belo Horizonte, mas a gente é do interior de Minas, a gente é do norte de Minas e Nina é do sul de Minas, ainda assim a gente é prima, tá? Então, a gente morava em cidade pequena que, bom, comparado aqui, a diferença é gigantesca. Você não faz isso que você falou, você não caminha, né? Até por causa do clima aqui também. E até engraçado falar isso, porque aqui no verão o calor também é demais. Então, até no verão é difícil você também caminhar, né? Então, é tudo no carro, é tudo em lugares fechados, ou que é lugar aberto, mas está sempre cheio de gente. Então, apesar disso, olha que interessante, eu acho que a autonomia das crianças aqui é muito mais trabalhada do que no Brasil. O que tem um lado bom e um lado não tão bom. Sim. Não sei. Sim, é diferente. Eu acho que é por isso que eu acho importante, igual eu falei, não tem melhor ou pior, tudo tem o lado bom e ruim, né? Então, pra mim, é só... o importante é expor eles as diferenças e você pode ter o melhor dos dois e também vai provavelmente vivenciar coisas não tão boas aqui e lá, né? Então, para mim é tudo sobre experiência, né? Expor as crianças, me expor as coisas do mundo. Sim. E os 3 falam português? Falam. Ah, que bom. E a alimentação, hein? Como que é? Você conseguiu trazer a alimentação do Brasil aí para sua casa? Porque assim, eu tô sofrendo um pouco aqui, porque é difícil competir com algumas coisas, né? Então, tipo, na escola, assim, eu até mandava o almoço, mas agora eles não querem mais levar, porque tem opções mais gostosas, né? Diferente. Tipo, hambúrguer, hot dog, tacos. Então, assim, é um desafio. A gente tem um combinado aqui em casa que pelo menos uma vez por dia tem que comer comida de verdade. Comida de verdade, né? Mas olha, não é muito fácil. Como que é pra você? Olha, pra te falar a verdade, quando eu vim pra cá, meu primeiro ano, eu perdi peso. As pessoas falam, vai para os Estados Unidos, só coma hambúrguer e ganha muito peso. Eu perdi, porque eu não gostava muito da comida daqui. Mas eu sou aberta, eu como de tudo. Então, assim, eu queria experienciar, até porque eu morava e trabalhava, né, na casa de uma família americana. Então eu comia o que eles tinham lá. E eles sempre perguntavam, quer que eu compre alguma coisa? Aí às vezes eu falava, compra arroz, compra feijão. E aí eles compravam um saquinho de arroz com feijão misturado. E aí eu cozinhava aquilo tudo junto. E assim, não era muito ruim não, mas eu só comia de vez em quando, até porque eu falava, não, eu quero Não é bem isso, não, né? Não era isso. O meu primeiro aniversário aqui, eu cheguei em janeiro, meu aniversário em fevereiro, né? E eu tava fazendo 21 anos. E aqui 21 anos é grande, né? Porque é quando a pessoa se torna um adulto. E aí, quando a pessoa pode comprar bebida alcoólica pela primeira vez. Ah, sim. Então, eles falaram, a gente tem que sair para celebrar, o que você quer? Aí eu quero churrasco, pensando no churrasco brasileiro. Eles me levam para um restaurante de barbecue. E foi a primeira vez que eu comi aquele molho de barbecue todo lambuzado na carne. Eu falei, não era isso que eu tinha em mente. E eu lembro que, assim, lógico, no Brasil eu já tinha experimentado, né, bebida alcoólica. Eles falaram, não, mas você tem que tomar alguma coisa. Aí me pediram um copo de margarita e era, assim, enorme. Então tem uma foto da menininha de 3 anos com o olho, assim... em cima do copo, então assim, foi uma experiência bem diferente, sabe? E, então assim, acabei perdendo peso e tal, mas assim, não reclamava de nada. Com os meus filhos, eu comecei a cozinhar mais em casa. Eu não sou cozinheira nem nada, mas assim, eu comecei a cozinhar. Mas eu incorporava comidas típicas americanas também, porque o meu marido na época,
queria comer, né, muita batata. Eles comem muita batata. Purê de batata, batata assada, narará, e fazia algumas coisas brasileiras também para eles. Aí, hoje em dia, eu tenho minha tia querida que fica aqui comigo durante a semana e ela faz uma comida brasileira maravilhosa. E por isso você vê aqui que eu, né, já ganhei muito mais o peso. Mineira ainda, né? Comida Maravilha. mineira. Comida mineira. Exatamente. E aí, mas pelo menos os meus filhos também têm isso, né? Eles têm comida de verdade todos os dias em casa. Eu queria te perguntar sobre quais valores brasileiros que você carrega com você, que você espalha no mundo, vamos dizer assim. Não precisa necessariamente ser brasileiro, né? Mas aquilo que você não abre mão. Uhum. Eu acho que o mais brasileiro eu tenho duas coisas, né? Uma meio que uma as duas meio que vão juntas, de mão dadas. A gente fala o calor brasileiro, que é esse dom assim de ser bem welcoming, né? Pro resto do mundo. Eu acho que eu comentei um pouco mais cedo que o americano, eles não têm essa necessidade de aprender outra língua, e muitos também não têm a vontade de conhecer outras culturas. Sabe? Eles acham que, tudo bem, tem gente, tem, vamos dizer, um mexicano aqui que veio com a cultura mexicana, eles acham, não, eles têm que aprender o inglês e viver a nossa cultura porque eles estão vivendo aqui agora, em vez de se abrir para aprender um pouco da cultura deles. E quando eles viajam para o México ou outro país, eles têm essa tendência, eu digo assim, eu não gosto de generalizar, né? Mas assim, de modo geral, eles estão indo para outro país, mas esperam que as pessoas falam inglês, mesmo que não seja a língua, né, daquela nação. Eu, como brasileira, eu acho que uma coisa que eu trago comigo é isso. Eu tô aberta, não só aberta, mas assim, eu tenho essa vontade, essa paixão de conhecer o resto do mundo, de tentar falar a língua deles, de me abrir e de recebê-los também. Isso é muito brasileiro mesmo, né? A gente é muito acolhedor, né? Sim. Principalmente os mineiros. Eu acho que é verdade. Mas eu concordo. A Fê veio de São Paulo, era minha vizinha em Minas Gerais, pelo amor de Deus, olha só onde estamos. É verdade. E isso, ao mesmo tempo, eu acho que é o que eu mais sinto falta do Brasil. É poder ir ali na casa da vizinha, sabe? E bater na porta e falar oi, sabe? Ou então as pessoas entrando na minha casa, né? Eu adoro ir lá para casa dos meus pais, para casa dos meus parentes e ver a vizinhança, o pessoal vai passando na rua, todo mundo cumprimenta, o pessoal entra, toma um café, sai, e às vezes a gente reclama, né? Porque fala, nossa, onde que foi parar o tempo? Fulano apareceu aqui e não ia embora, mas assim, a gente também não manda embora, né? A gente não fala. Né? E aqui não. Essa espontaneidade, né? Dá o café, dá o almoço, dá o café da tarde, dá a janta e quer que a pessoa vá embora. Vai ficando. É verdade. Mas aqui não tem isso, é o que eu mais sinto falta, eu acho. Então, eu também penso como você. Obviamente, a cidade não proporciona isso, né? Então, não é culpa da cultura nem nada. É do estilo de vida também, das rotinas, né? Que são outras. Mas, por outro lado, quando a gente está na comunidade brasileira fora do Brasil, eu posso estar enganada, mas eu também sinto um pouco de dificuldade de manter essa cultura brasileira estando com brasileiros. Eu acho isso um pouco dúbio, né? Porque se você pensar, não, o brasileiro é super aberto, sim, os brasileiros que eu conheço aqui são ótimos. Mas se você pensar numa comunidade, eu sinto uma diferença, por exemplo, quando eu vejo uma comunidade asiática, quando eu vejo uma comunidade, sei lá, dos muçulmanos, eu acho que eles são mais unidos entre si, sabe? Assim, você consegue identificar aquela comunidade e os eventos daquela comunidade.
O brasileiro, talvez a expectativa seja minha, né? De pensar assim, é brasileiro, vai ser todo mundo legal, a gente vai conseguir se unir, a gente vai conseguir... Mas não é bem assim, não sei se porque cada um também tá no seu corre, né? Isso é muito difícil, fora do seu país. Mas como é que você vê a comunidade brasileira? Você participa da comunidade brasileira aqui? Eu já sei a resposta, mas para a audiência saber. Não, achei interessante você falar isso, mas o que você vê no sentido talvez não tão positivo, eu já vejo a parte positiva disso, porque ao mesmo tempo que eu adoraria ter uma área aqui, né? Tipo assim, um condado brasileiro. Vamos ali, todo mundo ali naquela vizinhança é brasileiro. A gente pode tomar um cafezinho na casa do outro. Ao mesmo tempo, igual essa parte que eu falei, assim, que eu tô trazendo do Brasil, que é de experienciar, né? De querer aprender sobre as outras culturas. Eu acho que muito brasileiro tá fazendo isso aqui. Então, ao invés de se tornar, assim, uma comunidade bem forte, tipo, vou fazer tudo com brasileiro, todos os eventos que eu for vão ser brasileiro, tudo, sabe? A gente tá aqui, a gente quer experimentar coisas que são diferentes do Brasil. Eu, pelo menos, quando eu vinha, eu tinha um pouco dos dois. Eu queria... Quando eu fui chamada pela família de Minnesota, a primeira coisa que eu pensei foi assim, sim, porque não vai ter brasileiro nenhum lá. Nunca tinha ouvido falar de Minnesota. Eu falei, não vai ter brasileiro, bom, porque senão eu vou ter a tendência de ir me bandear com os brasileiros, não vou aprender o inglês. Mas lógico que eu cheguei aqui, eu vi que não, eu tava errada. Tem brasileiro, sim, as minhas melhores amigas naquele primeiro ano, as pessoas que eu passei mais tempo eram brasileiras, mas a gente fazia muita coisa com americano. E a gente ia nos eventos americanos. Mas assim que a gente via, nossa, carnaval brasileiro, bora! Então, assim, era engraçado, porque às vezes a gente reclamava que não tinha muita coisa brasileira pra fazer, mas se tivesse muito, a gente, não. Também não ia, né? Também não ia. Nada agrada, né? Nada agrada, nada agrada. Então, assim, eu gosto que a gente, como brasileira, a gente vem pra outro lugar e a gente abraça a cultura da onde a gente tá também, né? Mas eu acho que é importante também celebrar a cultura brasileira aqui. Então, assim, pra mim, ter a Clarissa aqui, que é prima e parte da cultura, né? E traz muito evento, muita coisa legal da cultura brasileira pra Minnesota, eu amo isso. Porque aí eu faço parte também. Uma coisa, assim, que eu achei maravilhosa foi uma peça de teatro que ela fez. A minha filha até participou, cantou uma música em português. Ai, até arrepio, lembrando. Coisa mais linda. Então, assim, eu adoro isso, sabe? Eu vejo, e é uma coisa assim, você tá ali assistindo, quando vê, você tá com lágrimas nos olhos, porque é emocionante você ver aquilo aqui, e ainda mais ver americano fazer parte, né, daqueles eventos também, aprender mais sobre o Brasil. Então, acho que tem acho que como tudo na vida, né? Tem a parte boa, a parte ruim, da gente não ter aquela cultura, assim, ter o little Brasil, igual tem a little China e tal, né? Que é aquela vizinhança que tem... Até acho que tem uma vizinhança aqui que tem bastante brasileiro. Mas eu não sei, eu acho que eu sou feliz, assim, vivendo, sabe? Vivendo aqui... quando eu quero conversar em português, tem alguém sempre, né, que eu possa conversar. Se eu quero encontrar alguém da minha cultura. E tem, assim, eu vou pro Brasil, eu converso com as minhas amigas lá da minha cidadezinha, né, que ainda vivem lá, eu quero saber de tudo, a gente conversa muito. E aqui eu tenho as amigas que mudaram de várias partes do Brasil pra cá e que viveram... coisas semelhantes do que eu vivo aqui, né? Que é assim, deixou a família no Brasil, deixou muita coisa para trás e tá agora, né? Tem uma carreira aqui, tá criando filho aqui, então tem muita das mesmas experiências, né? Que eu tenho. Então, assim, é interessante ter essas amizades aqui, mas também criar laços com, por exemplo, no trabalho, eu trabalho com pessoas da Jamaica, da África, da Europa, de todo lugar do mundo, que vieram para cá, ou que os pais vieram para cá, eles cresceram aqui. Então, assim,
várias culturas e eu preciso desse tempo também. Eu acho que eu não... Se eu vivesse num lugar que eu tô... É todo mundo brasileiro por aqui, eu acho que eu ia viver menos de conhecer da cultura americana e até outras culturas que mudaram para cá, né? Isso é uma coisa que eu nunca tinha pensado. Você tá falando aí, mas isso não tinha me vindo na cabeça até esse momento, que a gente é tão aberto que a gente não quer se fechar numa cultura só, né? Nem mesmo a brasileira. A gente quer espalhar. Exato. É interessante esse ponto de vista. Sim, verdade. É um bom ponto de vista, assim, né? Talvez essa abertura, vamos dizer assim, que a gente é permeável, né? Sim. Muito permeável, tanto por isso que a gente é acolhedor e que se conecta, né? Então, talvez isso também faz com que a gente meio que dilua, né? Não fique fechado ali na comunidade. Sim. Eu acho que faz sentido. Mas pensando sobre tudo isso que a gente conversou, as suas vivências, essas reflexões, porque toda vez que a gente fala, né, a gente vai se entendendo até, né, assim, se conhecendo melhor. A gente gostaria de saber de você. Vou fazer uma pergunta que eu faço para todo mundo, que é a famosa pergunta: morar fora do Brasil te tornou menos ou mais brasileira e por quê? Mais. Eu falei um pouco disso no início da nossa conversa, que eu acho que eu aprendi, né? Eu aprendi muito mais sobre o Brasil morando aqui. E quando eu vou para o Brasil, eu acho que eu quero viver, mesmo que sejam, sei lá, 7 dias, 10 dias, eu quero fazer o máximo possível. Minha mãe sempre pergunta: o que você quer comer quando você vier aqui? E eu quero tudo, é o cardápio inteiro, entendeu? Tipo assim. Cada dia. E assim, mas também eu não ligo se eu não conseguir, né, comer de tudo ou ver todo mundo, porque aí já é aquela promessa que eu tenho que voltar logo. Sim, mas eu me sinto mais brasileira. Eu falo com muito orgulho para todo mundo que eu conheço aqui, fora daqui também. Tenho muito orgulho de dizer que eu sou brasileira e de contar sobre a nossa história, sobre a geografia, sobre a cultura, sobre tudo. Legal. Ô, Nina, quando você... A gente está chegando no final do episódio e eu queria saber de você o que você falaria para os imigrantes brasileiros que estão aqui ou para aquelas pessoas que desejam imigrar. Deixa um recado para essas pessoas. Olha, uma coisa que eu aprendi é que imigração não é para todo mundo. Então, assim, a primeira coisa é se conheça. Tipo assim, pense bem por que você quer mudar para outro país, para cá ou outro país, né? Imigrar para algum lugar. E não tenha medo. Porque tem muita coisa, às vezes, a gente deixa de fazer por medo, né? Ai, eu não quero nem viajar, não quero viajar de avião, tenho medo. Ai, não quero aplicar igual eu, né? Não quero aplicar para minha área de trabalho, para onde, né, a área que eu estudei, porque eu tenho medo, não falo inglês perfeito, eu tenho medo. Não tenha medo, vá em frente. Vida é curta, né, gente? Então, assim, tenta. O máximo que pode acontecer é dar errado, o pior que pode acontecer é dar errado, e aí você levanta e vai tentar outra coisa. Se você chegar aqui e não der certo, o Brasil vai sempre estar lá de braços abertos, entendeu? E para aqueles que chegaram aqui também, assim, as coisas nem sempre são fáceis. Não importa o que você ouviu, você viu na internet ou falou com a amiga, a experiência de todo mundo vai ser diferente, entendeu? Então, assim, não fica com essa preocupação, eu não arrumei um emprego rapidamente igual a Clarissa, eu não arrumei, sabe? Não tô indo bem na escola, sabe? Não tô me adaptando muito bem. Eu acho que, assim, se você já tomou aquele primeiro passo de vir, tente primeiro antes de voltar. Mas se você viu que não deu certo, é ok pra voltar também. Não fica preocupado com o que as pessoas vão dizer, o que eles vão pensar. You do you. É a minha frase favorita. Tipo assim,
Eu acho que é importante a gente olhar para si mesmo, para saber, né, quais são as nossas paixões, o que nos move, o que eu quero, quais são as minhas metas na vida. Eu acho que é importante pensar nisso antes de tomar qualquer decisão, né, que vai afetar a sua vida. Mas uma vez que você resolveu, é isso que eu quero, vai em frente. E eu até digo que, ó, quer entrar em contato comigo, eu converso. Me procura. Eu vou apoiar, vamos embora, vamos fazer. Não posso prometer que vai dar certo. Você falou uma coisa muito bacana que, inclusive, eu estava falando sobre isso essa semana, que a gente enquanto imigrante, na nossa situação, né, que a gente está aqui, a gente tem uma vantagem em relação aos americanos, que a gente tem para onde voltar. Sim. Né? Então, assim, se tudo der errado aqui, de repente, sei lá, acontecer alguma coisa que a gente não quer que aconteça, mas assim, todo mundo pode passar por dificuldades, né? Eu acho que a gente tem uma vantagem, porque a gente sempre tem para onde voltar. Né? Isso a gente precisa carregar com a gente, porque fortalece nos momentos difíceis, né? Eu acho que apenas saber que tem um país, tem uma família que tá lá de braços abertos para você, tipo assim, acho que te dá força para seguir em frente. Bom, então a gente está chegando no final desse episódio. Eu adorei conversar com você, Nina, uma pessoa assim super alto astral, super aberta, com uma visão assim transcendente, né? Exatamente, né? Tem um outro olhar, 21 anos fora e consegue carregar ainda dentro de você essa luz, né, que todo brasileiro tem, né, essa aura assim mais amistosa, mais alegre, né, um bom humor. Claro que a gente não vai generalizar, mas tem esse ar mais leve, assim, né, e eu fico muito feliz, assim, de ter conhecido você. Eu já ouvi bastante sobre você através da Clara, mas foi um prazer ter você aqui no canal. Obrigada por participar. Muito obrigada, prazer em conhecê-la também, Fernanda. Agora eu quero conhecê-la pessoalmente. Vem visitar a gente aqui em Minnesota. Vamos. E a gente tem muito mais conversa, né? Muito mais coisa para falar. Então. Né? Um café e muito papo, Sim. Né? Eu não tenho nem palavras para agradecer, né? A gente sempre que tem um projeto diferente, Nina tá sempre apoiando. Então, muito obrigada por apoiar mais uma vez, por estar aqui se abrindo, porque não é que a gente é parente, que a gente conhece às vezes a pessoa, né? Então, assim, é muito legal, muita coisa que você disse, eu não imaginava a seu respeito mesmo, e é muito legal saber, assim, ter essa abertura, né? Então, assim, muito obrigada por participar conosco, e dá seus recados aí, Fê. A Fê tá cheia dos recadinhos. Então o episódio está chegando ao fim, mas eu queria deixar um recado que todo domingo a gente tem episódio novo. A gente está na 2ª temporada do canal. Temos pessoas incríveis nessa temporada, tá? Eu tô bem animada com a agenda. Então é importante que compartilhar, clicar no sininho para receber as notificações, se tornar também inscrito do canal. E agora é com você, Clá. Segue a gente lá no Instagram, no Facebook, no TikTok, estamos lá. Lá você pode entrar em contato com a gente, dar sua opinião sobre os vídeos, conversa com a gente quer te ouvir, a gente quer ouvir todo mundo. E no Spotify também você pode ouvir a gente, e temos novidades, estamos na Apple Podcasts e Amazon Music, então vocês podem ouvir a gente por essas plataformas também. E no Spotify a gente traz a nossa lista de inspirações com as músicas dos nossos convidados. Então ouça e se inspire você também. É isso aí. Então o O de Casa vai ficando por aqui. Tchau, pessoal. O de Casa! O de Casa.